Então, hoje, nós vamos, continuando, nas parábolas de Jesus, nós vamos falar dos trabalhadores da última hora. Que muitas vezes as pessoas falam, usam essa expressão, mas não compreendem bem. E aí nós precisamos entender o que vem a ser trabalhador e como aproveitar, não importa a hora. Podemos ser trabalhador da primeira como trabalhador da última. O que importa é ser bom trabalhador. Então, nós vamos fazer alguns comentários até chegarmos na parábola e esmiuçarmos aquilo que está contido nessa parábola. Então, vamos ver que no livro dos Espíritos, nós que somos espíritas, aqueles que são espíritas, no terceiro livro que fala sobre as leis morais, fala que uma das leis naturais é o trabalho, a lei do trabalho. O trabalho é uma necessidade para todos nós. Ah, mas eu não quero trabalhar. Vai trabalhar. Tem que trabalhar. É necessário. E a sociedade, inclusive, obriga o homem a trabalhar mais porque ele vive aumentando as suas necessidades. Quando nós falamos no campo material. Então, qual é o trabalho a que nos referimos? Que tipo de trabalho? Será que é só aquele trabalho material, onde arregaçamos e ficamos transpirando, trabalhando, embaixo de sol, aquela coisa toda? Será que são só as ocupações materiais? Não, não é só isso não. Porque o espírito também trabalha. O nosso espírito não para de trabalhar, não. Então, precisamos trabalhar sim, e trabalhar cada vez mais. Porque é preciso crescer, é preciso evoluir. Aí é o porquê de estarmos aqui na Terra. Nós viemos em busca de um crescimento, de uma evolução. Então, precisamos crescer também intelectualmente, mas também moralmente. E a espiritualidade nos orienta que o trabalho é toda atividade útil. Portanto, uma prece, por exemplo, é um trabalho. Ah, mas não estou transpirando, não estou debaixo de um sol. Não, mas é um trabalho, é uma atividade útil. Então, todo trabalho é uma atividade útil. Então, tudo aquilo que nós dissemos ao longo de todas essas lives, e daqui para frente também, não é ficar só na questão religiosa. Porque muitas vezes nos prendemos a um Jesus, e as religiões de um modo geral, as igrejas de um modo geral, se prendem a um Jesus que parece que ele fica trancado nas quatro paredes de um templo, nas quatro paredes de uma igreja. E até espíritas que imaginam que Jesus está nas quatro paredes, entre as quatro paredes de um centro espírita. Não. Esse Jesus tem que ser levado para fora, para o mundo. Jesus nos orienta para uma vida melhor, mais produtiva, uma vida honesta, uma vida humilde, em todos os campos de atuação humana. Então, precisamos entender Jesus, sim, na religião, é natural, mas entender Jesus na política, no esporte, na convivência entre amigos, na vida familiar, em todas as situações. O progresso, normalmente nós prejudicamos, o progresso de um modo geral, prejudicamos em razão do egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. É por isso que prejudicamos em todos os campos. Uma nação, quantas vezes é prejudicado o progresso, a evolução de uma nação, em razão das disputas absurdas, do egoísmo. Eu quero que prevaleça o meu ponto de vista, o ponto de vista do outro, não, esse aí não pode ser. Não, falta Jesus, por exemplo, na política, falta Jesus na sociedade, falta Jesus em tantas situações. Nós sabemos, espíritas, que o trabalho, ele é expiação também. É através do trabalho que nós vamos purgando, limpando as coisas equivocadas que nós fizemos. É através do trabalho. E também o trabalho é uma oportunidade fantástica de aperfeiçoamento da nossa inteligência. E observe bem, na natureza,
tudo, rigorosamente tudo, trabalha. Nada para. Tudo está em atividade. O universo trabalha. O universo está em atividade. Às vezes podemos até imaginar que uma pessoa rica, né, que tenha muitas posses, ela fica dispensada do trabalho. Pode até ficar do trabalho material, mas nunca deveria ficar dispensada do trabalho de ser útil a alguém. Então, todo trabalho é uma atividade útil. Então, tenho recursos, não preciso trabalhar, não preciso buscar o pão, mas trabalhe em favor de alguém que necessita, trabalhe em favor de uma causa que te enobrece, que auxilia os outros também a progredirem. E falamos de trabalho, também precisamos falar do repouso. Repouso também faz parte da lei natural? Óbvio que sim. O repouso também faz. Por quê? Porque o repouso é útil para que a gente possa recuperar as nossas forças. Se trabalhamos, gastamos energia, é necessário que repousemos, afinal de contas, num mundo tão material como a Terra, o desgaste não é pequeno. Então precisamos sim do repouso. E tem que haver sempre um equilíbrio entre o trabalho e o repouso, né? Não exagerar no trabalho e não exagerar no repouso também. Jesus sempre valorizou o trabalho. Nós vamos ver em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus dizendo: meu Pai trabalha desde todo sempre, e eu também trabalho. Nós vamos ver que Jesus não parou um instante, sempre em atividade. Não há relato nenhum nos evangelhos dizendo que fulano chegou na casa de Pedro, por exemplo, e Jesus estava descansando. Não. Ou tirou férias. Também não. Emendou feriado. Também não. Né? Mas como fica o desempenho pessoal? É isso que nós precisamos ver. Jesus trabalhou sempre. O Pai trabalha desde o todo sempre. Mas como que fica o nosso desempenho pessoal, cada um de nós, com relação ao trabalho? Que trabalho? Material e o trabalho moral, crescimento moral. Esses trabalhos, né, essas tarefas, podem ser bem executadas ou mal executadas. Então depende do interesse, da conscientização, do conhecimento, da vontade, do amor, porque senão eu não vou fazer um bom trabalho se eu não tiver isso tudo. Eu faço o trabalho de qualquer jeito, sem amor, sem dedicação, não é um bom trabalho, não será um bom trabalho. Jesus disse que digno é o trabalhador do seu salário. Então nós temos que merecer o salário. Se não fizermos por merecer o salário, não fizemos trabalho. Ou se o salário não veio, é porque o trabalho também não foi feito da forma como precisaria ser feito. Por isso que Jesus nos chama atenção em tantas situações. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. A cada um segundo as suas obras. Se todas as atividades, todas as obras são oportunidades de trabalho, o salário virá de acordo com a obra que eu fizer. Emmanuel, querido mentor, que foi o mentor de Chico enquanto encarnado, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, quando ele se reporta ao trabalho. Muita gente andando pela rua, queixoso, insatisfeito, e a maioria até revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Se varre ruas, ele queria ser comerciante. Se trabalha no campo, ele queria estar trabalhando na cidade. Enfim, o homem muitas vezes não se encontra, né? E se queixa do trabalho. Diz Emmanuel que isso é falta de compreensão da oportunidade recebida. Quando você agradece o trabalho que a vida te oferece, não tem o que se queixar, né? Até porque o próprio Emmanuel diz
que as queixas são filhas da preguiça inconsciente. Sabe aquela pessoa? Ah, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Ah, que sacrifício. Ah, puxa vida, começa a semana. Hoje é segunda-feira. Dizem que antigamente era a primeira-feira, mas tiraram a primeira-feira de tanto que as pessoas se queixavam dela. E aí se queixa da segunda-feira. Ah, dia do trabalho e tal. Continua Emmanuel dizendo que, para que saibamos honrar o nosso esforço, Jesus se referiu ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna, de amor e sabedoria, né, o Pai, e também a sua própria, de Jesus, sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Ele não para de trabalhar. Então, também entendemos que o ideal é unir o trabalho e a prece, para que o trabalho seja feito com alegria, com entusiasmo, com paz. Então, tanto no esforço material como no esforço moral. Tem um trabalho a executar aí, na vida material, faça com amor, faça com dedicação, com seriedade, honestidade, tudo isso. Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo, no livro Leis Morais, no capítulo dedicado à bênção do trabalho, Joana de Ângeles diz que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Trabalho e oração, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Olha, trabalho, dedicação, oração, tudo isso nos encaminha para o melhor. E ainda diz que muitas vezes aquele esforço já é uma prece. A luta é uma prece. A dedicação é uma prece, é um bom trabalho. Vamos ver uma historinha que diz que um sábio, caminhando numa rua, numa estradinha de lama, né? Tinha chovido. Então ia o sábio e o seu aprendiz. Desculpa. E nessa estrada, de repente, eles se deparam com um homem. O seu carro estava atolado e esse homem, piedoso, ajoelhado, mãos postas, ele fazia prece a Deus, pedindo para sair daquela situação. O sábio e o discípulo passaram, olharam, ficaram sensibilizados com a prece que aquele homem fazia, sem sombra de dúvida. Mas, tanto o sábio como o discípulo seguiram viagem, foram em frente. Quilômetros à frente, eles se deparam com outro homem, com um carro atolado no lamaceiro. Só que esse homem, diferente, esbravejava, reclamava, mas se empenhava, queria tirar o carro de qualquer jeito, né? Para tentar liberar, para poder seguir. E o sábio ficou comovido com a atitude daquele homem. E aí ele propôs também ao seu discípulo que ajudasse aquele homem que estava revoltado, que fazia de tudo, estava todo enlameado. E aí ajudaram e aquele viajante seguiu viagem tranquilo. O aprendiz ficou surpreso, né? Poxa, mestre, o primeiro homem que nós encontramos com aquele carro atolado, ele estava de joelhos no lamaçal, fazendo prece, pedindo a Deus para que o carro dele pudesse ser liberado. E não ajudamos aquele homem. O segundo estava esbravejando, gritando, pegando madeira para tentar calçar a roda, mas gritando. E nós ajudamos. Por que isso? E aí o sábio responde, é que aquele que orava, o primeiro, ele apenas aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que cabia a ele fazer. O outro, o segundo, embora desesperado, ignorante em termos de entendimento, seja o que for, extremamente irritado, na verdade ele se empenhava em tirar o carro. E aí ele mereceu o auxílio. Então é o esforço, a luta, o desejo de fazer o melhor. Na misericórdia de Deus, o
O trabalhador que desperdiça o dia de trabalho. Às vezes o trabalhador não quer trabalhar, não. Aquele que desperdiça o dia de trabalho, nessa misericórdia de Deus, desperdiçar o trabalho, vamos entender, a presente jornada, a presente encarnação, né? Então, é uma oportunidade que nós temos para fazer um bom trabalho. Então, na misericórdia de Deus, aquele que desperdiça a sua oportunidade de trabalho, vai ter que retornar para executar o trabalho corretamente. Não fez direito? Volte, vai fazer de novo, até aprender a fazer o trabalho. Tem uma história, uma passagem que Jesus conta de 2 homens, donos de um campo, de uma vinha. Cada um deles contrata um trabalhador. E aí, no final do dia, o primeiro senhor, o primeiro proprietário, chama o seu empregado e fala: o que você fez hoje? Olha, eu não fiz, eu acabei não fazendo nada. Não fez nada? Beleza, hein? Salário, nada. E pode ir embora. Pega teu rumo, sobe. O outro, dono da terra, pergunta ao empregado que ele havia contratado: o que você fez? Olha, hoje eu não fiz nada. Não fez nada? Infelizmente você não tem salário. Volte amanhã. Quero ver se você trabalha direito amanhã. E aí a gente pergunta, dos 2 senhores, qual é o que foi mais justo, mais bondoso com aquele trabalhador que precisava aprender a trabalhar? Obviamente foi o segundo, que deu a chance do retorno. E aí nós vamos ver que o Pai, Deus, faz exatamente isso para com todos nós. Vamos ver, então, uma parábola que esclarece a respeito da atividade dos trabalhadores frente ao trabalho que precisa ser executado. Como que os trabalhadores se encontram à frente desse trabalho? Nós vamos falar da parábola dos trabalhadores da última hora. Só que antes de falarmos sobre a parábola, vamos ver o contexto em que ela foi dita por Jesus. Em que situação que Jesus contou essa parábola? A quem dirigia essa parábola? Há 2000 anos. Jesus conta essa parábola para os religiosos do judaísmo. Os judeus, lá há 2000 anos atrás, extremamente orgulhosos. Os judeus eram extremamente orgulhosos. Eles vinham, a espiritualidade já nos contou, narrado em livros, que eles vinham, eram um dos 4 povos vindo de um orbe distante, 42 anos-luz, conhecido como Capela, que vieram para a Terra porque não se adaptaram, não evoluíram como deveriam ter evoluído lá em Capela, e como o pai não fecha nunca as portas para nenhum dos seus filhos, o pai não permite perder um único filho, não perderá nunca um único filho. Vários irmãos vieram trazidos de Capela para a terra e uma parte, um segmento, acabou compondo o grupo dos hebreus, dos judeus, extremamente orgulhosos, mas que traziam conquistas de lá, sem sombra de dúvida, traziam conquistas. Uma delas era o entendimento da existência de um Deus único, que o povo aqui na terra, oriundo da terra, não tinha esse conhecimento. Então eles vinham para trazer essa mensagem e conduzir a ideia do Deus único ao longo dos séculos. Só que foram categorizados como o povo escolhido na Bíblia, né? Olha, o judeu é o povo escolhido de Deus. Mas ser escolhido não é ter privilégio, não. Escolhido para levar a mensagem. Mas não era o mais amado de Deus, não era o privilegiado, de forma nenhuma. Deus ama todos nós com a mesma intensidade. Não separa ninguém. Pode ser o maior criminoso. Deus ama. Da mesma forma que ama você, que ama qualquer um. Então, povo escolhido. Escolhido para levar essa mensagem. Sem privilégio nenhum. Pelo contrário, até mais responsabilidade.
Só que eles viviam de atos exteriores, a adoração, o relacionamento entre as pessoas, não tinha o coração falando alto. E os fariseus, que eram um segmento do judaísmo, que viviam bem trajados, né? Um verniz de religiosidade, mas não tinham a religiosidade no coração mesmo, os doutores da lei, os poderosos do judaísmo de um modo geral. Então Jesus, nessa época, ele narra a parábola dos trabalhadores da última hora, como narrou outras, para chamar a atenção desses religiosos tão orgulhosos. Jesus, por exemplo, narrou para chamar a atenção desses religiosos do judaísmo, por exemplo, a parábola dos primeiros assentos. Orgulhosos como eram, quando chegava uma festa, alguma solenidade, eles corriam para ocupar o primeiro assento, aquele de maior destaque. Ou seja, humildade não passava nem perto. Outra parábola, quando ele fala do fariseu e o publicano, também chamando a atenção. Jesus queria implantar há 2000 anos atrás, né? Esse era o trabalho que ele estava empreendendo, implantar a humildade, o amor, a verdade, tudo isso. Então, vamos ver a parábola dos trabalhadores da última hora. Vamos ver que interessante, como ele chama atenção com tanta sabedoria. Então, os trabalhadores da última hora, que encontra-se narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Eu vou ler primeiro a parábola inteira e depois nós vamos cortando em fatias, tá? E comentando fatia a fatia. Prestem bem atenção na narrativa dessa parábola, tá? Que tem aí nuances que nós precisamos, na hora de discutir, separar uma coisa da outra. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Logo na primeira hora, naquela época, eles contavam a hora a partir das 6 horas da manhã, tá? Só para a gente entender. Primeira hora era das 6 da manhã às 7. Segunda hora era das 7 às 8. Terceira hora das 8 às 9. Então, saiu na primeira hora. Saiu por volta de 6, 6 e meia da manhã, tá? Logo na primeira hora, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário, denário era uma moeda da época, combinou que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo a terceira hora. Terceira hora era entre 8 da manhã e 9 da manhã, tá? Então saiu novamente a terceira hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Já viram uma diferença? A turminha das 6 da manhã era um denário. Da terceira hora, entre 8 e 9, ele disse que pagaria o razoável. Eles foram. E saiu novamente a hora sexta, era entre 11 e meio-dia, e a hora nona, que era entre 2 e 3 da tarde, e fez o mesmo. Convidou, prometendo pagar o razoável. Saindo mais uma vez, na hora 1/10, 1/10 era entre 4 e 5 da tarde. Já estava acabando o expediente da vinha dele, tá? Saindo mais uma vez na hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha, e pagarei o razoável, tá? Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, o capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, a turminha das entre 4 e 5 da tarde, até chegar nos primeiros, que é entre 6 e 7 da manhã. Então ele começou a pagar
a turminha que foi chamada mais no final do dia, depois a segunda turminha, a terceira, até chegar naqueles que começaram logo no início da manhã. Aproximando-se então, os que só à 1/10 haviam chegado, entre 4 e 5, receberam 1 denário cada um. Em seguida, o mesmo aconteceu para a turminha da 9ª, da 6ª, da 3ª. Pagou 1 denário a cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, na primeira hora, entre 6 da manhã e 7 da manhã, julgaram eles que iam receber mais. Porém, receberam 1 denário cada um. Recebendo essa turminha, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora e o Senhor dá a eles o mesmo tanto, a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Olha a visão. Será que acontece hoje? Como acontece? E continua. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, eu não estou te causando dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai embora. Apraz-me, a mim, dar a estes últimos, tanto quanto a ti. Não me é lícito, então, fazer o que eu quero? Você tem mau olho só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vamos começar a cortar em fatias essa parábola, que é muito importante. Aplica-se em toda a vida, em todas as situações, em todas as circunstâncias, tá? Vamos lá então. Primeira fatia da parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Começamos assim. Reino dos céus. É o trabalho interno, é o trabalho de autoiluminação, é a busca da paz interior, é a busca da alegria, é o estar bem. Nossa, eu estou bem hoje. Você está no reino dos céus. A busca do aprimoramento espiritual, da tarefa bem conduzida, bem executada. Não estou falando só da parte espiritual. Você é médico? Cuida dos seus pacientes com dedicação, com amor. Você vai estar no reino dos céus. Por quê? Porque você vai estar em paz, a alegria de ter atendido um irmão de uma forma tão humana. Tarefa então bem executada, a profissão bem desempenhada, amigos que você cativa, que trata com carinho, com honestidade, que serve a esses amigos, a tua família bem estruturada. É o reino dos céus que está aí dentro e dentro deles também. É o trabalho bem executado, que é o antídoto contra o mal. Olha o que nós precisamos fazer. E aí ele falou, o reino dos céus, que um homem sai. Nós saímos em todas as ocasiões. Vamos ao trabalho, à empresa, à oficina, à igreja. Vamos lá estudar com o padre, com o pastor. Vamos lá ao centro espírita, com dedicação, com afinco. Vamos estudar mesmo, perseverar, raciocinar. Aí nós vamos encontrar o reino dos céus. Assemelha-se, portanto, a um esforço de um pai de família que quer produzir. Cabe aí o pai de família. Podemos entender o chefe de família que ele diz, né? O reino dos céus é como o chefe de família que sai, como sendo Deus, que sai, vem ao nosso encontro. Os pais, os nossos pais, os empregados que vão para a empresa, os alunos que vão para a escola. E ele diz que sai de madrugada. Ele está falando que se esforça, que luta, que não tem preguiça, decidido, vai em frente. E nessa jornada que nós vamos encontrar, saindo em busca desse trabalho,
nós vamos viver um relacionamento com aqueles que auxiliarão também nessa jornada, os outros trabalhadores. Encontraremos trabalhadores de diferentes qualidades, mas nada de julgar. Vamos trabalhar juntos. Naturalmente, vamos acabar vendo como esses trabalhadores se comportam, como cada um constrói o seu reino dos céus dentro ou não constrói. Nós vemos na mídia quantos não constroem o reino de Deus, que estão ainda em razão da ignorância, cometendo assassinatos, roubos, uma série de coisas. E nessa avaliação, em nossa caminhada, sabemos como nós estamos progredindo. Estou me esforçando, estou lutando, fazendo o que eu posso, mas também acabamos observando como os outros caminham, não para julgar, mas acabamos observando. E para o grande Senhor da vinha, o grande dono de tudo, que é Deus, os trabalhadores, somos todos nós, seus filhos, sem exceção. Segunda fatiazinha da parábola, ele diz assim: logo na primeira hora, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. É a turminha das 6 da manhã, né? A turminha que acordou mais cedo, que foi convidada, e esses trabalhadores, quando convidados pelo dono da vinha, o dono da vinha diz: vou te pagar 1 denário, né? E após esse acerto, tudo bem, 1 denário, talvez tenham chorado mais, talvez, tudo bem. Mas, após o acerto, eles foram para o trabalho. É Deus convidando a todo instante para o trabalho no bem. Também está sempre nos convidando. Bem em nós mesmos e bem para os outros. É o chefe de família convidando seus filhos para a prática do melhor. Estamos chamando sempre. Queremos que os filhos despertem o quanto antes, logo na primeira hora, no primeiro convite, mas temos que ir insistindo sempre. Terceira fatia, diz assim: saiu de novo a 3ª hora do dia, a turminha das 8 às 9 da manhã. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª, a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Venham, pagarei o que é razoável. E eles foram. Então ele saiu nessas horas, o dia já correndo solto, ele convida, prometendo pagar o que ele entendia ser razoável. Os trabalhadores, mesmo sem saber o que ganharia, esses trabalhadores da 9 da manhã, do meio-dia, da 3 da tarde, foram para o trabalho. Não sabiam nem o que iam ganhar. Foram para o trabalho. E não importa, encaixamos aí Deus, o chefe de família, é aquele filho que vai para o trabalho, não importa, não quer recompensa, não quer uma mesada maior. Não, ele quer servir, porque ama o Pai. Contrata Deus, o Pai, o nosso Pai, contrata esperando que executemos a tarefa da vida com alegria, com dedicação. Tem um ditado da caserna que diz assim: tudo que precisa ser feito merece ser bem feito. Precisa ser feito? Faça bem feito. Faça o melhor que você pode. Faça com esforço, honestidade, dedicação, amor ao próximo. E não na espera de um pagamento, de uma recompensa. Não, eu trabalho em favor do próximo porque me alegra fazer isso. A prática de um bem espontâneo, desinteressado. Como é gostoso fazer isso. Quarta fatia da parábola. Diz assim: saindo mais uma vez, a hora 1/10, era a turminha do final do expediente, das 4 às 5 da tarde, hora 1/10. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais o dono da vinha disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram: ninguém nos assalariou.
Então o dono da vinha diz: ide vós também para a minha vinha. E vieram. Finalzinho do dia, 16 horas, entre 16 e 17. Essas pessoas estavam sem trabalho, sem uma ocupação. E a resposta foi: ninguém nos assalariou. Ele convida também, sem dizer quanto pagaria, e foram ao trabalho. Vamos ver quem são essas pessoas. Quantos se demoram no despertar, em tudo, hein? Inclusive na parte religiosa, por falta de oportunidade. Não surgiu a oportunidade, não despertou. Não significa que tenha preguiça, não significa que tenha má vontade, não significa que o despertar dele demorou por descaso. Não, não é isso não. Talvez só se deram conta que o melhor é fazer o melhor, e fazem agora, com empenho, com dedicação. Na parábola, essa turminha das 4, 5 da tarde, eles poderiam ter dito: trabalhar essa hora? Eu não vou não. Imagina, acabou o dia, o que é isso? Deixa para amanhã, vem convidar aqui amanhã. Não tinham uma vontade. Foram trabalhar e foram sem saber quanto ganhariam. Poderia passar pela cabeça deles: puxa, ele nos chamou agora, 5 da tarde, ele vai dar alguns centavos, mas tudo bem, trabalhamos, né? Então, eles seriam, então, os que retardam deliberadamente a tarefa, o progresso? Não, aí não. Há aqueles que largam de lado, aqueles que privilegiam a preguiça, aqueles que ficam na maldade. Esses que aceitaram o trabalho foram de boa vontade, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque não negociaram nem valor. Foram. Ninguém nos chamou até agora. Que bom que nos chamou. Vamos trabalhar assim. E foram. Quinta fatia. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores, todos eles, e vamos pagar. Só que começa pelos últimos, a turminha das 4, 5 da tarde. Depois, a turminha das 2 às 3 da tarde, depois das 11 ao meio-dia, depois das 8 às 9, até chegar na turminha das 6 da manhã, né? Então, hora de fazer o acerto de contas. A parábola está dizendo. Acerto de contas sempre vai acontecer. Nunca ficará sem ser feito. Sempre haverá um acerto de contas em todas as situações. Não importa onde estejamos. Se estou falando da parte religiosa, tem um acerto de contas com a minha consciência. Tem um acerto de contas com o irmão a quem eu lesei. Eu tenho que pedir perdão, tenho que conceder perdão se ele me lesou. Sempre há o acerto de contas. Num trabalho remunerado, numa empresa, o chefe vai me chamar: como é? E o que você fez? Eu tenho que prestar contas. Tenho o meu salário, eu tenho que ter a dedicação compatível com aquilo que eu recebo. Então, o dono da vinha, Deus, o dono da empresa, o chefe de família, sempre vai nos chamar. E é hora de praticar a justiça frente ao desempenho de cada um. O acerto de contas é a justiça diante daquilo que fizemos. Estamos fazendo ou estamos deixando de lado? Muita gente ainda, nos dias de hoje, são aqueles que nunca se interessaram em despertar, em acordar para o melhor. E de repente, quando vem um convite, uma oportunidade, uma mensagem, um livro, seja o que for, diz assim: agora, deixa para amanhã. E não vai fazer nada, né? Sexta fatia da parábola. Aproximando-se então aqueles que vieram na 1ª hora, 4 e 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Em seguida o mesmo acontece com a turminha das 2 às 3 da tarde, das 11 ao meio-dia, das 8 às 9, pagou 1 denário. Que interessante. Pagou 1 denário. Bem, o chefe da vinha não tinha combinado nenhum valor com eles. E os empregados não tinham nem como exigir, porque não combinaram nada. Foram trabalhar de boa vontade.
Ele falou que pagaria o razoável, então confiei, acredito, né? Então, o chefe, o dono, Deus, deve ter levado em conta o desempenho dessa turminha. Se esforçaram espontaneamente, de forma natural, sem o interesse do dinheiro, provavelmente. Deve ter levado em conta o interesse, o desempenho, a alegria, a forma como produziram. Não está narrado na parábola, mas dá para se concluir frente àquilo que nós observamos no nosso dia a dia, em todas as situações. Vão para a 7ª fatia. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados na primeira hora, é a turminha das 6 da manhã às 7 da manhã, julgaram eles que iam receber mais. Eles tinham combinado 1 denário. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. E recebendo esse 1 denário, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses outros aí, que trabalharam apenas 1 hora, você dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia, o calor do sol. Bom, eram justos em reclamar isso? Vamos lá. Primeiro, haviam combinado o salário previamente. 1 denário. Combinado é combinado, né? Viram que aqueles que trabalharam menos tempo, estou falando menos tempo só, ganharam 1 denário. A ganância, o olho cresceu nessa turminha da primeira hora, porque imaginaram que deveriam ganhar mais do que o que havia sido combinado com o dono da vinha. Entretanto, o acordo era de 1 denário. A justiça residia exatamente no fato de pagar o combinado. Contudo, a ganância, a inveja, falou mais alto. Acontece isso nos dias de hoje? Como acontece? Vamos para a 8ª fatia. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não estou te fazendo nenhum mal, não. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai embora. Apraz-me a mim dar a este último, ou a estes últimos, tanto quanto a ti. Não me é lícito, então, fazer o que quero com aquilo que é meu? Você tem um mau olho só porque eu sou bom? Que estranho! Então, Deus, chefe de família, o dono da empresa, não cometeu injustiça. Ele apenas combinou e cumpriu. Seguiu o combinado, portanto. Dispor dos recursos que eram dele, da forma que quisesse, era uma liberalidade dele, do dono da vinha. Ele poderia fazer o que quisesse. Só não poderia deixar de pagar aquele 1 denário. Ele prometeu, tem que cumprir. Só não poderia deixar de pagar 1 denário. Mas dar mais era a liberalidade dele. E Deus? Deus recompensa. Deus atende, segundo a sua vontade dele, a sua avaliação, o mérito. É um mérito. Então nós vamos ver, analisando os da primeira hora, frente aos das demais horas, coisas interessantes que não estão na parábola, mas que é normal raciocinarmos e vermos que faz todo sentido. Os da primeira hora suportaram o peso do dia. Lembra que eles falaram? Você deu 1 denário, nós que suportamos o peso do dia, o calor do sol. Bom, isso já deveria ter sido considerado na contratação. Se eu estou sendo contratado para trabalhar um dia inteiro, eu sei que tem aquelas horas, sei que tem o sol, costuma estar lá em cima, né? Então, eles deveriam ter avaliado o esforço para essa tarefa, né? E serviu para precificar o trabalho. 1 denário está bom. Estava bom. Quando contrataram, estava bom. Os da primeira hora, será que não foram ao trabalho
mais movido pelo dinheiro que ganhariam do que pela oportunidade do trabalho? Tudo indica que sim. Vamos trabalhar porque a gente vai ganhar um denário. E foram movidos pelo dinheiro. Não aceitariam, portanto, 1 centavo a menos no final do dia. Se ele desse 99 centavos, eles não aceitariam. Eles iam movidos pelo trabalho. Esses da primeira hora, será que produziram adequadamente? Isso não foi dito na parábola. Aquela turminha das 6 da manhã, 7 da manhã, será que trabalharam adequadamente? Não foi dito. Há muitos que enrolam na hora do trabalho. Dão aquela enrolada básica. Tapeiam o empregador. São aqueles que muitas vezes provocam uma avaria na máquina que ele está trabalhando para poder ficar o dia sem fazer nada. Né? E aí, como é que fica? E os das demais horas? Vamos tentar raciocinar um pouco. Por irem, os das demais horas, hein? Que seria da 3ª, da 6ª, da 9ª, da 1ª, por irem ao trabalho, sem saber antes quanto ganhariam, isso pode representar uma maior boa vontade de trabalhar sem a necessidade, a pressão de definir um valor? Pode ser que sim. Foram de boa vontade. Ele vai pagar o razoável. Foram de uma forma desprendida. Eu acredito nesse dono da vinha, ele vai pagar aquilo que a gente merecer. É diferente da primeira hora. Talvez não tivessem, portanto, a mesma ganância da turminha da primeira hora. Os demais, né? Não os da primeira hora, esses outros, da 3ª, 6ª, 9ª, 11ª, mesmo considerando o menor número de horas trabalhadas, que trabalharam um número menor de horas, como foi a produção deles? A parábola também não falou nada, né? Mas a produção deles pode ter sido até mesmo superior aos da primeira hora. Por que não? Talvez uma produção até com melhor qualidade que os da primeira hora. Talvez uma produção com menores desperdícios da primeira hora. A parábola não narrou. Mas eles foram de boa vontade. Devem ter trabalhado da melhor forma possível. Então, quando nós queremos comparar as coisas simplesmente pelo horário trabalhado, não dá. Nós temos que ver o mérito, o entusiasmo, a dedicação, a seriedade, a luta, a qualidade. Quanta coisa nós temos que avaliar, mas muita gente coloca, né? Eu sou da primeira hora. Do ponto de vista espiritual também, hein? Mas colocou o paletó na cadeira e sumiu o dia inteiro. Desapareceu. Que trabalho ele fez? E de repente alguém que chegou em cima da hora faz um trabalho maravilhoso, magnífico. Então, não podemos comparar. Então, cuidados que precisamos tomar, nós. Se despertamos para uma tarefa recentemente, tanto do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual, não podemos deixar de atender ao chamado. Nada de preguiça, de indiferença. É disposição, empenho, vontade e luta. Então, se despertamos, precisamos auxiliar os que ainda não despertaram. Vê do ponto de vista espiritual. Quantas pessoas caminhando pela vida, sem esperança, sem rumo. Vamos auxiliar essas pessoas a despertarem, a acordarem. Muitos deixarão o trabalho para o último segundo. É o último segundo. Muitos fazem isso, até do ponto de vista espiritual, no último segundo. Olha, quando eu estiver aposentado, aí eu vou procurar as coisas para minha alma. Não sei se vai aposentar, hein? Tem gente que costuma desencarnar antes. Quando estiver ganhando mais, talvez você venha a ganhar menos. Quando os filhos se casarem, aí eu vou ter mais tempo. E a vida passa. A vida passa. E você não se torna nem o trabalhador da última hora e nem do último segundo. Vai protelando, deixando. E aí quando nós despertamos,
nós vamos ver a possibilidade de auxiliar ainda mais aqueles que se voltam até para as coisas ainda piores. Não é ficar parado. Aqueles que praticam o mal, que atos criminosos, derramam sangue, perturbam as famílias, abusam da inocência. Olha, então, para os que deliberadamente se esquivarem da tarefa, bastará pedir trabalho no último instante, na esperança de um salário igual àqueles de boa vontade? A resposta é: o Senhor certamente lhes dirá que é preciso recomeçar, para adquirirem a disposição para a tarefa, para a execução da boa tarefa. E aí a doutrina, ainda bem que ela nos explica, de uma forma tão bonita, e é tão racional, é tão lógico, as idas e vindas. Porque quantos passam pela vida ao longo de tantos e tantos anos e não despertam para um trabalho maior, para um trabalho melhor, para um trabalho de amor? A doutrina diz: perdeu o dia de jornada? Enrolou no teu trabalho? Azar seu. Vai voltar. Vai voltar para fazer o melhor, para fazer o correto. Ainda bem, a doutrina nos dá até essa esperança. Olha, não enrola. Faça o melhor. É melhor do que ter que voltar para fazer aquilo que você já deveria ter feito. Então, as sucessivas existências, encarnações, nos colocam diante da continuidade de uma tarefa que foi iniciada anteriormente e que jamais cessará. Cessará. Em resumo, ter tido contato com a mensagem de Jesus, antes ou depois, há muito tempo, há menos tempo, não é relevante. O importante é ter entendido e trabalhado na causa do bem. Ser o mais velho entre os que seguem, ou ser o mais novo, não garante nenhum privilégio a ninguém. Muitas vezes, aquele que descobriu há menos tempo consegue um entendimento e uma prática do amor, da mensagem, com tanto amor, muito mais amor do que aquele que acha que entendeu há muito mais tempo. Mesmo com relação a uma empresa, o funcionário de uma empresa, o funcionário mais velho e o mais novo, não garante, o mais velho não garante competência, não garante dedicação, seriedade, honestidade maior. Não garante nada. Tudo está aqui dentro. Nós vamos ver depois, ainda falar da parábola dos primeiros assentos, o fariseu e o publicano, na parábola do filho pródigo, quando chegarmos nela, que um filho mais novo sai e vai no mundo e o mais velho ficou junto com o pai. Quando o filho mais novo retorna, arrependido do que fez, o que aconteceu com o filho mais velho, que ficou todo o tempo ao lado do pai? Entre aspas, aprendeu tanto ao lado do pai. Quando vê o irmão mais novo chegar arrependido e que o pai cobre esse irmão que voltou de tanta alegria, uma túnica, um par de sandálias, aquele filho estava morto, agora voltou. O filho mais velho, que teria que ter compreendido mais, ficou, como se diz na gíria, bicudo, revoltado. Por quê? Porque ele ficou com o pai, só ficou, não aprendeu. Então, semana que vem, vamos continuar nesse assunto, complementando, mas vamos raciocinar, Trabalhador da última hora. Vamos tentar despertar agora, que é o mais importante, tá bom? Começamos com uma prece. Então vamos terminar com uma prece também? Vamos lá. Então, fechemos os nossos olhos. E à nossa frente, Jesus. Jesus que está nos mostrando uma plaquinha. Trabalho do bem. Tem vaga. Precisa de trabalhadores. Vou me candidatar. Vou lá. Mas preciso entender o que eu vou fazer.
Preciso conhecer Jesus. Preciso saber como me conduzir nessa frente de trabalho. Quero trabalhar no bem. Sim, que bom. Sempre haverá vagas. Mas é preciso que haja trabalhadores dedicados. Trabalhadores de boa vontade. Trabalhadores que amam a causa do bem. E trabalhadores que se prontificam a trabalhar agora. Não importa qual seja a hora. Primeira, terceira, sexta, décima. Trabalhar agora. E trabalhar com afinco e dedicação. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado. Sandra, Maria Leone, gratidão a vocês, tá? Francisca, Paulo Serrato, abraço, Paulo. Landinha, tudo bom, Landinha? Alceia. Um grande abraço a todos vocês. E que na semana que vem, novamente juntos. E essa semana, o que fazer? Trabalhar. Todos nós. Tá bom? Forte abraço. Jesus no coração. Álcool em gel nas mãos. Tudo de bom, pessoal. Fiquemos todos na paz de Jesus.